Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira, de Araraquara, São Paulo. O pessoal está chegando. Boa noite, o pessoal da internet. Hoje nós temos a Isa, trabalhadora da casa, para fazer uma palestra de encerramento do ano. O que procuramos ao frequentar o Centro Espírita? Esse é o tema da palestra de hoje. Agora eu vou ler uma mensagem, Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. (108) Oração. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos próprios propósitos inferiores. Estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destinam-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Que assim seja. Então vamos aproveitar e fazer uma oração a Jesus, mas não pedindo, agradecendo por essa noite, por esse dia maravilhoso que foi, e por essa noite maravilhosa que está acontecendo. Por quê? Porque agora vamos falar do Cristo. Que assim seja. Isa, que os bons espíritos estejam contigo, que você possa falar tudo e até mais um pouco do que você estudou para nós. Obrigada, Flávio. Uma boa noite a todos, os nossos amigos da internet, né, que nos estão acompanhando online. Uma boa noite também aos nossos irmãos que estão aqui hoje presentes, encarnados e também os desencarnados que vêm ouvir, né, a palavra de Jesus, que vêm aprender com a gente, que vêm também, assim como nós, buscar se aprimorar, buscar evoluir. Então, que Jesus seja nessa casa e que a gente possa fazer com que chegue até cada um de nós as palavras que nós precisamos, que nós necessitamos hoje. Hoje a gente vai falar de um tema, eu acredito que deveria ser o primeiro tema que a gente ouviria num centro espírita, né?
Porque muitas pessoas frequentam o centro espírita, acredito que todos nós, à exceção daqueles que têm uma família espírita e que foi evangelizado, que foi criado no meio espírita, muitos de nós não sabem muito bem o que é um centro espírita, né? Para que serve um centro espírita? O que eu devo ir fazer lá? O que eu vou buscar num centro espírita, né? Qual é a função dessa casa? Né? Nós sabemos algumas coisas básicas, né? Que ali se divulga a palavra de Jesus, que ali se acolhe, se atende aos irmãos. Mas se nós formos pensar o que nós buscamos, né, ao frequentar um centro espírita, a gente vai perceber, vai remeter, né, a nossa memória a uma pergunta que eu acredito que deveria vir antes até do que o tema aborda hoje, né? Existem vários motivos pelos quais as pessoas vão às casas espíritas. Mas se a gente fosse perguntar assim, estatisticamente, qual é o maior dos motivos, né? Uma minoria talvez por curiosidade, né? Porque acha que é um lugar sobrenatural, onde os espíritos estão, como se eles estivessem presos aqui, né? Nós somos espíritos, mas os espíritos desencarnados, eles estão em toda parte, né? Então, eles não estão só no centro espírita. A gente poderia dizer também que uma pequena parcela de nós vai ao centro espírita pela primeira vez pensando em participar de um trabalho assistencial, né? Então, na procura por um trabalho assistencial, não sabendo onde poderia servir, muitos vão a algum centro espírita que sabem que tenha um trabalho assistencial, como é o caso da nossa casa, por exemplo, né? A gente tem lá o trabalho da cesta básica, doação de roupas, né, de utensílios. E o foco, né, o principal de uma casa espírita, que é o alimento espiritual, né? Que é ofertar àqueles que buscam, que têm sede da palavra de Jesus, que precisam da palavra de Jesus, que todos nós precisamos, mas como uma forma de alívio às suas dores. Então, se a gente for pensar no maior motivo, né, aquele pelo qual a maioria de nós procurou a primeira vez um centro espírita, nós vamos chegar à conclusão de que foi pela dor, né? Pela dor, que tipo de dor? Pela dor emocional, pela tristeza, pelo vazio, né? Pela dúvida, né? Aquelas dúvidas existenciais, aquelas crises existenciais que todos nós temos em algum momento da vida, né? Por que eu existo? O que eu vim fazer no mundo? Por que eu sofro, né? Por que a minha vida é tão difícil? Por que eu passei por tudo que passei, né? Então, todos nós que procuramos essas respostas, acabamos sendo levados pela espiritualidade na figura de um parente, de um amigo, né, de alguém que a gente diz que é um acaso, mas a gente sabe que não existe acaso, né? Então, que chega até nós essa informação de um centro espírita e a gente, então, vai procurar ali aquilo que nos falta, né? Em busca de algo, né? De algo mais além do que a matéria, né? Então, a gente vive hoje uma vida muito conturbada, muito atrelada aos bens materiais, à posse das coisas, né? As pessoas trabalham excessivamente, as coisas estão um pouco difíceis materialmente, mas as pessoas estão todo o tempo sendo bombardeadas com a oferta do consumo, né? Para você ser alguém, você tem que ter o carro tal, a casa tal, a roupa tal, a aparência tal. Então as pessoas ficam muito presas nessa situação da conquista material. Só que a conquista material, ela não preenche a necessidade espiritual, né? Pelo contrário, conforme a gente vai saciando esses desejos de conquista material e a gente vê que persiste aquele vazio, aquela dor, então nós precisamos e começamos a perceber que existe algo mais além, que a matéria não é capaz de nos ofertar, né? E aí a gente vai chegar ali no centro espírita, mas às vezes pouco familiarizado com o que é aquele ambiente, né?
E a gente tem que estar preparado para acolher irmãos, na sua maioria, que não são espíritas, né? Que não têm muito conhecimento ainda do que é a doutrina, né? Dos livros básicos. Então, muitas vezes, tem alguns irmãos que vão ao centro espírita e pensam, né, por falta do esclarecimento ainda, do conhecimento, que o centro espírita ele vai fazer adivinhação, ele vai fazer previsão do futuro, né, do que vai ser daquele seu problema que te aflige, que te tortura o coração e o sentimento, o que vai ser daquele familiar difícil, que testa o seu limite, a sua paciência, o que vai ser, né, daquele problema pelo qual você se culpa, talvez. Outros vão pensando em conquistar ali informações privilegiadas, né? Ah, eu fiz um investimento, quando é que isso vai me dar um bom retorno? Quando é que eu vou alcançar os meus sonhos? Olha, pessoal, os espíritos de luz são espíritos muito ocupados, são grandes trabalhadores do Cristo, são benfeitores, né? Eles não se ocupam dessas questões, né? Para eles não é importante se nós somos pobres ou ricos, não é importante onde a gente mora, que roupa a gente veste, se a gente vai ser rico ou pobre no futuro. Para eles isso é transitório, porque eles têm uma consciência, um adiantamento muito além do nosso, né? Conhecimento do que é a vida espiritual, do que é a conquista espiritual para um espírito em desenvolvimento, né, em ascensão. Então, para eles, isso são questões secundárias, né? Para nós pode ser o objetivo da vida, né? Trabalhar para conquistar alguma coisa. Não que isso seja errado, também não é. Se você trabalha e se esforça honestamente, você tem méritos. Você pode ter um pouco de conforto, você pode ter, né, aquilo que você conquistou. No entanto, o problema é que a gente transforma isso, vendo aí por aí a ostentação, né? Como as pessoas valorizam exacerbadamente os bens, né? E aí a gente percebe o quê? Que a questão espiritual, ela só é percebida muitas vezes pela grande maioria das pessoas no momento de dor, né? No momento em que você é milionário e aquilo não pode fazer nada por você, pelo que você sente, né? Pela aquela tristeza que você sente, por aquela angústia, aquela aflição que você não sabe como curar. E aí você pensa, né? Poxa, eu tenho tanto dinheiro e nada consegue curar essa dor emocional. Ou esse problema de saúde, né? Então, quando a gente chega nessa constatação, é que surgem para nós perguntas que nós tentamos responder, aquelas perguntas existenciais, né? Porque eu sinto esse vazio, e a sensação de que nós estamos perdendo o tempo, como de fato estamos muitas vezes mesmo, né? Como eu devo ocupar o meu tempo? O que eu preciso fazer para me sentir melhor, né? Por que eu estou experimentando tantas dificuldades? Porque nós sabemos que grande parte daquilo que nós vivemos são más escolhas dessa própria existência que nós estamos agora, né? A lei de ação e reação, Deus, como uma inteligência suprema, a gente tende a humanizar Deus, né? Atribuindo a ele características humanas. Mas nós deveríamos pensar o contrário. Não é Deus que vai se humanizar, é nós que vamos nos divinizar. Então, assim como os gregos lá na mitologia, que colocavam para os deuses características humanas, né? Inveja, raiva, autoritarismo, a gente também muitas vezes vê Deus dessa forma, né? Acha que nós sofremos porque Deus está nos punindo. Quando a gente fala que Deus tudo vê, a gente tende a imaginar um homem, um senhorzinho espiando lá de cima do telhado da nossa casa, tudo que a gente faz o dia todo, né? Só que Deus não poderia vigiar 24 horas todos nós, né? Como é que ele faria isso? Então, para que Deus seja justo e para que a nossa evolução de fato aconteça, Deus coloca para nós alguns limites, né? Eu posso me deslocar, comportar de acordo com esses limites. E se eu ultrapassar esse limite, o que acontece? Quando eu ultrapasso o limite, eu infrinjo uma lei divina.
Deus estabeleceu as leis divinas porque quando a gente as infringe, a nossa própria consciência, que tem as leis divinas gravadas, sabendo do que a gente fez algo que é reprovável para essa lei, faz o quê? Nos faz sentir culpa, né? E aí a gente passa, então, a buscar ressarcimento, né? A gente precisa olhar para Deus como a figura de uma inteligência suprema e para Jesus como a figura de um amor supremo, um amor impossível de medir para nós, né? Para o nosso conhecimento, para o nosso olhar, para o nosso entendimento hoje. Quando se esgotam todas essas possibilidades terrenas, né? Quando a gente já tomou remédio, já fez exame, já fez terapia, já fez tudo que podia, e isso amenizou, mas não resolveu para nós definitivamente essas questões, muitas vezes a gente recorre a Deus, né? Então, é lógico, não tô querendo aqui tirar o valor de nenhum desses métodos, tá, gente? Sou super favorável à procura pela saúde, pela medicina. Eu acho que tudo isso existe porque tem a permissão de Deus. São pessoas que estudaram para nos auxiliar. Mas, paralelo a isso, a gente tem que também cuidar do nosso espírito, né? Não é só do corpo, porque a matéria transitória, ela morre e perece e volta para a natureza, para a energia inicial, né? De onde ela veio. Mas o nosso espírito é eterno, né? Eu não sou a Isabela, eu estou Isabela nessa experiência. Então, quando a gente vai a um centro espírita, a gente vai em busca do quê? A gente vai em busca das promessas de Jesus. Porque todos nós, se não nessa existência, numa existência anterior, já tivemos algum contato com Jesus, né? No sentido de sua palavra, né? Então, já ouvimos falar de Jesus, ou vai saber, não estivemos lá convivendo com ele àquela época, né? Provavelmente aqueles que foram ruins. Mas estivemos vivendo já várias experiências e tivemos algum contato com alguma religião, né, com alguma palavra sobre Deus, sobre Jesus. E aí o que acontece? A gente vem a esse posto de socorro em busca dessas promessas, né? Onde eu vou para que o meu jugo seja leve? Né? Onde eu vou buscar esse auxílio, esse entendimento? Não é só no centro espírita, claro, mas é uma das opções, né? É uma das opções que vai fazer você pensar que a culpa tem o seu valor no entendimento de que a gente agiu mal, mas que a gente precisa transcender essa culpa, né? Para a gente chegar no ressarcimento, a gente precisa entender o seguinte: quando eu fiz aquilo que eu fiz, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Só que agora eu preciso parar de fazer aquilo e começar a mudar as minhas atitudes. E ser uma Isa nova, né? Um Flávio novo, não é? Um Pedrão novo também, né, Pedrão? A gente precisa olhar para os nossos erros do passado e pensar que nesse momento eu estou em busca de conhecimento para ser um espírito melhor, né? Em busca das conquistas ali das nossas virtudes, daquilo que a gente ainda não tem. A paciência, a caridade, né? A empatia, o amor, né? A gente vê que tem pessoas muito endurecidas que não conseguem expressar amor por ninguém, né? Amor não é só dizer eu te amo, né? A gente diz eu te amo de muitas formas. Cada um consegue demonstrar de um jeito, né? Uma gentileza é eu te amo, né? Um abraço, um auxílio naquele momento que você precisou. Tudo isso é eu te amo, né? Então a gente vem para o centro em busca desse socorro espiritual, desse alívio daquele fardo, daquele peso que nos consome, né? Então a gente vem aqui, chega nesse posto de socorro e alguém nos estende a mão. Ouve as nossas dores com atenção. Oferece uma saída para aquilo que parece sem saída, né? Um auxílio magnético, né, fluídico do passe, né, que tem essa finalidade de dispersar as energias pesadas, as energias que não estão fazendo bem para nós,
e trazer de mais alto, através da espiritualidade, uma energia melhor, mais elevada, né? Só que aí, gente, entra uma outra questão. Será que nós entendemos aquilo que nós buscamos? Será que nós buscamos da forma certa? Porque o que acontece? Todos os recursos que a espiritualidade nos presta, eles dependem também de nós, da nossa aceitação, de como a gente recebe aquilo. Uma pessoa que está em tratamento de passes, ela faz esse tratamento e ela é auxiliada momentaneamente. Se ela sair do centro e for fazer a mesma coisa que ela fazia antes, ela vai voltar a se sentir mal. Ela vai atrair de novo aquelas companhias, aquelas energias que a estão fazendo mal, né? Por isso a gente precisa perseverar. Porque o que vai mudar realmente, o que o centro tende a oferecer para nós de menos transitório, né? De mais certo, é o estudo, é a consciência, é o despertar do espírito. Então, quando a gente vem para um centro, a gente começa a ler, a estudar, a ouvir as palestras, né, nas reuniões públicas, a conversar com as pessoas que frequentam a casa, a gente percebe... Comi um bichinho aqui. A gente percebe que aquilo que a gente adquire de fato é o que a gente conquista com o nosso próprio esforço. Lógico que o paliativo é bom. É excelente você chegar num centro, num posto de socorro espiritual, tomar um passe e se sentir leve. Nossa, só a gente sabe como aquele auxílio naquele dia me foi bom. Só que também a gente tem que saber que a espiritualidade oferece uma parte, mas a outra parte é conquista nossa. Então, se eu não busco a mudança, né, que os espíritas dizem muito da questão da reforma íntima, né? O que é essa reforma íntima? É mudar os meus pensamentos e os meus sentimentos. É buscar, e isso não é instantâneo, né? E é buscar a nossa melhoria. Não é chegar em casa e dar sermão naquele seu familiar que ainda não compreendeu da mesma forma que você. Não é cobrar e exigir do outro essa mudança. É você olhar para dentro de si mesmo e buscar aquilo que você precisa. Quando a gente vai a um centro espírita, a gente já está ali faz um tempinho frequentando, a gente começa a descobrir o que a gente faz de errado para sentir aquilo, para viver aquilo, né? A gente tem o conhecimento de que houve outras existências anteriores em que o nosso espírito não agiu de uma forma correta, interessante, segundo as leis divinas. E aí a gente tem que tentar sair daquela posição de vitimismo, né? Ah, como eu sofro. Ah, como só comigo acontece isso. A gente começa a aprender que o sofrimento, eu não tô ironizando nem tirando sarro, tá, gente? Pelo contrário, estamos aqui para acolher. Mas a gente também, para sarar, né, para se curar, a gente precisa entender o seguinte: a cura é de dentro para fora também. Eu preciso aceitar os meus erros, aceitar as minhas más condutas, aceitar que a providência divina não erra, então a gente não está no endereço errado, a gente não está sofrendo mais do que seria necessário para o nosso aprendizado e a gente não é injustiçado, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações que está indo em direção à regeneração. Não vai ser agora, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 50 anos, né? Vai ser quando? Quando nós formos bons, mais do que maus. Né? A regeneração não é um evento com data marcada e no outro dia a gente está na regeneração. A regeneração é interna, é de cada um primeiro, antes de ser do planeta, né? Se o nosso planeta tem vibrações pesadas e a gente precisa procurar auxílio em algum lugar, isso ocorre porque a junção das energias, dos pensamentos e dos sentimentos de todos nós formam essa energia total, né? Então, se a gente muda os nossos pensamentos, se a gente combate o nosso pessimismo, o nosso hábito de julgar o outro, todos nós temos defeitos, mas nós preferimos olhar os defeitos dos outros.
O centro espírita, então, através do auxílio espiritual, ele faz o quê? Ele te coloca de frente com o conhecimento, te convidando ao despertar da sua consciência enquanto espírito em evolução, né? Ele te oferece o estudo, ele te oferece ali, conhecimento de Jesus, né? Assim como Jesus, aos primeiros cristãos, também ofereceu o roteiro de luz, né? O convite de Jesus a nós, para que nós o sigamos, ainda continua. Jesus está todos os dias nos convidando à renovação, ao trabalho, né? Mas muitas vezes nós insistimos ainda naquilo que é mágico, né? Lógico, a gente quer a porta larga, a gente quer o mínimo esforço, a gente não quer a porta estreita, sofrida, né? Que você tem que emagrecer seu espírito daquilo que é as más tendências para você passar. Você quer aquela que você passa com facilidade, sem muito esforço, né? Isso só mostra para nós o quê? O quanto nós somos um exemplar perfeito de um espírito de provas e expiações, né? Individualista, egoísta, em busca do meu primeiro, depois o outro. Os espíritos de luz falam, né? Quem já assistiu o filme Nosso Lar, vê lá o governador da cidade falando assim: André Luiz está aflito, né? Ele quer visitar a família, ele quer saber o que está acontecendo na casa dele depois que ele desencarnou, que ele voltou ao plano espiritual. Ele não sabe ainda, ele não tem dimensão de tempo, que aqui na Terra já se passaram 8 anos. E ele quer ver a família de qualquer forma. E aí ele é orientado a trabalhar para conquistar o direito a isso, a elevação suficiente para ver o que aconteceu sem se abalar, né? Sem se revoltar. E quando ele consegue, né, conversar lá com o governador, que ele vai falar que o que ele quer pedir é para visitar a família, não sei se vocês vão se lembrar, mas tem uma cena, esse governador traz o André Luiz, né? Aí ele mostra assim uma tela, tá mostrando o planeta Terra, né? Ele fala: tá vendo, André? Todos esses aqui são minha família. Os que sofrem nas zonas inferiores, pelos seus erros, atormentados pela dor, pela culpa, esses são minha família. A minha família é universal. Como a gente ainda tem apego, a gente quer primeiro a nossa família consanguínea. Primeiro para minha família, depois para os outros. Os espíritos de luz não fazem mais essa diferenciação, né? Para eles, todos são a família deles. Todos nós, né? Então, em busca desse calor humano, desse acolhimento, né? Desse abraço que vai consolar a minha dor, né? Do entendimento que amenize as minhas desilusões, os meus dramas pessoais e existenciais. Às vezes, essa dor que a gente não consegue justificar, ela nem vem dessa existência. Às vezes ela vem de uma existência anterior e aquilo ficou gravado no nosso inconsciente, né? No nosso perispírito. E a gente sente aquela tristeza e você muitas vezes nem sabe justificar aquilo. Mas você procura o que vai amenizar aquela dor, né? E aí a gente vai ao centro para quê, né? Para ser lembrados por Jesus, para ser encorajados por Jesus através da espiritualidade amiga. Em várias passagens do Evangelho, Jesus nos convida à reflexão, né? Nos encoraja, nos dá esperança. Jesus diz para nós que nós somos o sal da terra. Já comeu uma comida sem sal? O sal não faz toda a diferença? Não é o tempero, não é o que dá vida àquela comida insossa? Olha a responsabilidade, olha a confiança que Jesus tem em nós, né? Ele espera de nós que as nossas mãos representem as dele. Que os nossos ouvidos façam o papel dos ouvidos dele, né? Ele nos convida a sermos trabalhadores da última hora, a remexermos as terras com o nosso arado do egoísmo, do exclusivismo que ainda habita em nós, né? Para que a gente possa, nesse ambiente fraterno, nesse ambiente de acolhimento, de amor, plantar a semente da virtude, do amor, da empatia, da caridade.
Quantas vezes nós temos e achamos que temos pouco, né? Nós já agradecemos hoje pelo prato de comida, até mais de um que nós já tivemos hoje, pelo banho, né? Por um lugar confortável para dormir, por mais simples que possa ser. Pela nossa família, pelos nossos amigos que estão com saúde. Né? Em vez de nos lamentarmos porque não aconteceu tudo aquilo que nós esperamos, né? O Chico brincava, falava assim que Deus dava o pão, mas a gente queria a manteiga, o requeijão, né? Os embutidos, porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? Então Jesus veio à Terra para plantar a semente do Evangelho no nosso coração, para ensinar para nós o que nós temos que fazer se um dia nós quisermos ser como Ele, né? Como eu faço isso? O que Jesus fazia? Veja, Jesus, um espírito mais iluminado que já passou pela Terra. Ainda assim, né? 2022 anos depois, nenhum espírito que passou pela Terra é da envergadura espiritual de Jesus, né? O que Jesus fazia? Ele se punha num pedestal como um soberano, como uma pessoa diferenciada? Não. A gente busca o errado, né? A gente busca o destaque, a gente busca ser o melhor, né? Mas às vezes ser o melhor não é ser melhor para o outro, é ser melhor que o outro, né? Nosso maior inimigo, gente, somos nós mesmos. Ninguém pode fazer tanto mal para nós quanto a gente, né? Ninguém pode ferir tanto quanto nós mesmos. Se a gente quer ir a um centro espírita, o que a gente busca? A gente busca se tornar um espírito como Jesus, não é? Depois que você já atenuou as dores mais fortes, o que você quer? Ser melhor. Quer ser melhor? Seja o último da fila. Sofra pela dor do outro. Sinta a dor do outro. Enxugue as lágrimas do outro, esconda as suas. Joana de Ângeles falava para o Divaldo, né? Quem quer trabalhar no bem não tem tempo de chorar. Ah, você vai lá, guarda a sua dor, vai secar a lágrima do outro. Vai ofertar o pão material ou espiritual, né? Vai auxiliar o irmão que está na situação de privação de alimento, desesperado, porque não sabe o que vai dar para os filhos comerem hoje à noite. E a gente, às vezes, reclama, né? Porque não tem exatamente a comida que a gente queria, a nossa preferida ali naquele dia, né? Porque não tem aquele tênis de última moda. Eu tenho 50 pares de tênis, mas não tem o lançamento do Neymar que lançou ontem, que custa o salário de um pai de família numa outra situação financeira. Será que isso não ofende a Deus? Não ofende a Jesus? Não ofende a esses nossos irmãos tão necessitados? A gente ter tanto e ainda assim reclamar tanto, né? Imagina a dor agora, nesse momento, né? Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Jesus, refletindo juntos, mas tem famílias desesperadas, chorando, porque alguém que eles amam muito partiu nesse dia. E eles não tiveram o esclarecimento, às vezes, de saber que a vida continua. E mesmo tendo, não é fácil, né? Porque você não consegue mais abraçar, você não consegue mais ver da mesma forma que era antes. E a saudade, muitas vezes, maltrata o coração, né? Daquela pessoa que foi importante para nós. Chico uma vez perguntou a Emmanuel como era Jesus, né? Ele falou, quer ver Jesus, Chico? Ele falou, quero. Quem não quer ver o mestre, né? Olhe para o rosto dos pequeninos que moram na rua, dos idosos esquecidos num asilo, da criança que não tem o amparo materno e paterno num orfanato, né? Que muitas vezes não tem quem a defenda do mundo e das outras pessoas.
que muitas vezes nós temos, né, o abraço da nossa mãe, do nosso pai antes da gente dormir. Aquelas crianças não têm ninguém por elas. Ter um assistente social é bom, né, necessário, alguém que oriente, que faça aquilo que é estrutural para ela. Mas e o emocional? E o afetivo? Ninguém substitui um pai e uma mãe, né? Ou aquele que te criou, né? Aquele que te deu amor, seja uma avó, uma tia, né? Como que a gente acha que o bem se espalha? Que vai descer um espírito elevado, jogando um raio, uma energia? Não, gente, o bem se espalha através de nós, das nossas ações. Quer um mundo melhor? Seja melhor. Perdoe, evite brigar por bobagem. Evite estragar o seu dia com coisas passageiras, né? Jesus veio nos convidar a segui-lo, né? Sirva. Às vezes a pessoa fala, eu queria ajudar, mas eu não sei como. Qualquer gesto que você faça de bondade, de caridade, já é um trabalho, né? Que a gente fica às vezes esperando aquele trabalho grandioso, né? Dá um copo de água gelada pro lixeiro que pega o lixo na tua rua no calor, que tá correndo sei lá quantos quilômetros naquele sol escaldante, né? Oferece um lanche, um pedaço de pão, um biscoito para a pessoa que pede comida na tua casa, que muitos de nós às vezes nem quer atender, né? A nossa sensibilidade por conta da violência, de uma série de outras questões, a gente torna essas pessoas que sofrem invisíveis. Você vai a São Paulo, a pessoa passa, ela tropeça num mendigo como se fosse uma pedra. É uma pessoa que está ali caída no chão. O que será que aconteceu com aquela pessoa, né? Para ela estar ali naquela situação? Quais foram os dramas pelos quais ela passou para estar ali naquela situação, né? Jesus precisa de nós para consolarmos, para acolhermos, para auxiliarmos esses irmãos, né? A gente é espírita, mas nada deveria separar a gente, né? Nem religião, nada. A gente deveria ser mais unido e ver realmente um ao outro como irmão, né? Como é bonito o trabalho daquele padre Júlio Lancelotti, né? Como ele se entrega a doação pelo outro, como ele serve o outro como se fosse alguém de extrema importância para ele, né? Uma pessoa da família, um irmão, um pai, né? A gente vai ser evoluído quando a gente conseguir olhar para o nosso próximo e ver ali o amor que a gente sente por aqueles que não são tão caros por qualquer pessoa. Quando eu amar qualquer pessoa da mesma forma, a gente julga e a gente exclui, né? A gente quer estar só com os bonzinhos, né? Se aparecesse agora ali na porta um bandido, como a gente ia tratar ele? Será que a gente ia olhar como a gente olha pro nosso pai, pra nossa mãe, pro nosso filho? Se aparecesse um mendigo, um viciado, uma pessoa que sofreu com vício na droga, no álcool, será que a gente ia acolher da mesma forma, com o mesmo amor, como Jesus fez? Será que a gente ia fazer isso? Jesus gostava dos estrupiados, né? Aqueles que a sociedade excluía. Era ali que Jesus estava, entre eles. Jesus não estava entre os doutores da lei, não era o lugar predileto dele. Né? Jesus não estava entre os poderosos, não era ali o lugar predileto dele. Onde Jesus estava? Entre os que precisavam dele. Né? Jesus amava as prostitutas, não o pecado, né? Não o erro, não aquilo que ela fazia que a prejudicava. Mas Jesus nunca julgou ninguém, né? Jesus nunca apontou o dedo. Jesus atendia e falava, vá e não peques mais. Né? De hoje em diante, seja um novo eu, uma pessoa nova, um espírito novo. Esquece o passado. Né? Então, quando a gente frequenta um centro espírita, é essa renovação que tem que acontecer em nós. Não é a renovação do culto externo, de ir ao templo, de ir a um templo religioso. É o íntimo que tem que mudar, né?
a iluminação que a gente tem que buscar para o nosso espírito, né? Essa época de Natal é uma época que a gente fica mais sensível, né? Mais emotivo, começam a passar os filmes que contam a história de Jesus, né? Todo ano no dia do Natal passa a história de Jesus, né? Na televisão, canais abertos, né? E todas as vezes que eu assisto eu choro, né? Tudo que tiver envolvendo Jesus, devo sentir muita culpa, eu acho. Mas é muito linda, né, a história de amor, né, o exemplo de amor que Jesus nos trouxe, né. Se ele não mexer profundamente com os nossos sentimentos, tem alguma coisa de muito errado em nós, né, que a gente precisa procurar remexer com esse arado do evangelho, né, buscar lá no fundo essa impureza, no sentido de aquilo que nos faz não enxergar a luz, né? Aquilo que tá ali soterrado e que tá apodrecendo ali dentro de nós, né? Então, aproveitar essa época de Natal, não para ficar comprando presentes caros, né? Que daqui 3 meses talvez você nem olhe mais para aquele objeto, né? Uma lembrancinha, você se sente feliz em presentear, em agradar. Mas saiba que no presente o importante não é o valor, não é quanto custou, é o gesto de amor, né? É o gesto de agradar, é o gesto de querer fazer o outro feliz, de pensar no outro, né? Quando a música lá de Natal diz que deveria ser Natal todo dia, é que nós deveríamos oferecer o nosso melhor todo dia, como se fosse Natal, né? O Chico falava uma coisa que eu acho que é uma das reflexões que a gente poderia levar para a cama hoje, né? Quando a gente for pensar no nosso dia, na nossa semana. O Chico falava que tem muita gente falando de Jesus, mas pouca gente sentindo e agindo como Jesus. Lógico, a gente não tem essa elevação, né? Mas quando a gente pretende começar, né? Fazer isso. Francisco de Assis, né, ele tem uma frase bem emblemática disso que nós estamos conversando hoje, né? Ele diz assim: pregue o evangelho em toda parte e, se preciso, use palavras. Olha quem são os grandes missionários que vieram à Terra, né? Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. Vocês viram eles fazendo demagogia? Prometendo na vida dos outros, dando lição de moral? Não. Porque assim como Jesus, eles sabem que o outro tem o tempo dele de aprendizado. Não adianta eu julgar, eu apedrejar, eu querer forçar uma evolução no outro, né? Pregar o evangelho, gente, é com exemplos, né? Quando que eu dou exemplo? Não é dentro da casa espírita só, é lá fora. Quando o outro te fecha no trânsito, quando uma pessoa estraga o seu dia com um mau humor, com alguma coisa no trabalho, como que é a sua reação? Você dá outra face ou você dá 2 tapas, uma em cada face da pessoa? É difícil, não é fácil não, hein? Eu acho que a gente ainda dá mais o tapa do que a face. Mas a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Uma vez perguntaram para Madre Teresa o que ela falava para Deus, né? Quando ela ia rezar. O que a senhora fala? Ela falou: não falo nada. E o que Deus fala? É Deus que fala comigo. E o que Deus fala para você? Ah, Deus não fala nada. Não precisa palavras, né? Tem uma parábola, né, no Evangelho, a parábola do fariseu e do publicano, né? Aquele que não é bem visto na sociedade, às vezes ele faz uma oração tão sincera no coração dele para Jesus, né? Expondo as suas imperfeições, os seus erros. E às vezes o fariseu, aquele que tá na esquina, né? Os fariseus rezavam nas esquinas, né? Para todo mundo ver que eles estavam rezando, né? Quer dizer, o valor da oração estava na aparência, não na essência para ele, né? É isso que a gente precisa pensar. O problema é que a gente vai ao centro espírita ainda e a nossa involução, né, a nossa falta de evolução faz com que a gente desperdice algumas vezes o nosso tempo
procurando os benfeitores espirituais, não em busca da cura, mas em busca daquilo que são os nossos caprichos, né? Eu tenho um problema, eu quero ir ao centro, tomar um passe mágico e sair curado, senão aquele centro não é bom. Ué, tô do mesmo jeito, não aconteceu nada. Claro, você tá há quantas resistências com esse vício, com esse problema, com esse pensamento errado? Você acha que um passe apenas? Será que a nossa fé é tão poderosa assim para um passe curar a gente apenas? Então, a busca da consciência para nós estarmos no centro, trazidos pela dor, sim, mas buscando expandir a nossa consciência, né? O nosso amor, porque a inteligência é importante, mas ela não é mais importante que o amor, né? Amar a Deus não é fanatismo religioso. Amar a Deus é mostrar através das nossas atitudes que nós podemos ser melhores a cada dia, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem uma palavra amiga, você pode ouvir uma pessoa que está triste, dar um abraço, né? Isso todo mundo pode oferecer. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. O problema é que às vezes a gente só quer receber. A gente não quer oferecer nada pro universo em troca, né? Em troca não, né? Colaborar. Porque a gente às vezes faz escambo com Deus, né? Ah, mas eu fui tão bonzinho, como se Deus fosse Papai Noel. Eu fui tão bonzinho, meus problemas não sumiram. Calma. Será que você já aprendeu tudo que você tinha para aprender com esse problema? Será que eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender com os meus problemas? Pregai o evangelho em toda parte. Se necessário, utilize palavras. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe imensamente, trazendo conforto para o nosso coração, para o nosso espírito, aliviando as nossas dores, para que a gente possa ir e buscar não pecar mais, né? Não errar mais, não comprometer mais o nosso espírito, iluminar nossa consciência, as nossas atitudes para o bem e para a caridade e para a nossa fé, né? Que ela se expanda e possa ser dividida com outros, né? Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Gente, eu queria só, quebrando, né, esse momento aí de reflexão, fazer uma pausa, porque hoje é a nossa última palestra, né, desse ano. Depois a gente vai ter, no final de semana, os trabalhos assistenciais de Natal. E aí a gente vai fazer um recesso, né, e aí é só na primeira semana de fevereiro que a casa vai voltar a ter palestras e estudos. Então, eu queria falar para vocês que em fevereiro, na primeira semana, na segunda-feira, a gente vai abrir um estudo chamado Iniciantes no Espiritismo. Então, pessoas que querem conhecer a base da doutrina, né, os tópicos mais importantes do Evangelho, as histórias, né, das parábolas de Jesus. Então, vai ser de segunda-feira às 8 horas, tá? Só vir aqui no centro, qualquer um pode participar, trabalhadores, assistidos, pessoal aqui do bairro, né, do Céu Me Dei também pode vir. Aqui, gente, nós nunca vamos exigir conversão de ninguém, né? Você não precisa ser espírita, você pode ser um católico curioso, um evangélico curioso. Espiritismo não é religião, espiritismo é estilo de vida, é conhecimento, é consciência, né? Não é só religião, tá? Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode frequentar uma casa espírita, né? E aí eu também queria dizer que a gente tem as terças-feiras as aulas de inglês, né? Então nós estamos vendo de pegar também, a gente está conversando para fazer uma aula de alfabetização, então a gente vai vendo o dia, o horário certinho, mas quem tiver interesse pode procurar a nossa casa pela internet, né? Pelas redes sociais, pelo meu WhatsApp, tá sempre aí, só apertar o botão WhatsApp na página já vai cair direto no meu telefone, tá? De quinta-feira, sempre às 8 horas, palestra com passes. E o terceiro sábado, sempre a gente tem a cesta básica, né? Quem quiser ser voluntário, quiser participar, quiser vir conhecer o nosso trabalho, a casa está aberta a receber a todos, né? Então, o ano que vem a gente pretende fazer esse estudo de iniciantes, porque nós estamos fazendo, os trabalhadores da casa estão fazendo o estudo do André Luiz, né? Nós estamos no livro 3, Missionários da Luz.
Só que às vezes pegar o estudo assim no meio, né, andando, é difícil de acompanhar, né? Algumas pessoas sentem dificuldade na linguagem do André Luiz. Então, esse estudo para iniciantes, para a pessoa ir se familiarizando com alguns conceitos, né, com algumas questões do Evangelho, e aí depois ela pode seguir outros estudos, tá? E eu queria também aproveitar o ensejo para agradecer imensamente. Eu não queria chorar, gente, mas vocês sabem que eu sou chorona, né? Vou tentar me controlar. Por trás dessa armadura existe um ser que chora, que sente, que, né? Que pensa, né, João? Então, assim, eu queria agradecer imensamente cada trabalhador, né, dessa casa de luz, os espíritos e os encarnados, porque esse projeto, que um dia foi um sonho, né, que um dia foi transmitido a mim pela irmã, né, pela nossa mentora da casa, pela uma série de espíritos que trabalham com ela, né, ele jamais poderia se concretizar se não fosse vocês, né? Então, hoje não estamos aqui com todos os trabalhadores da nossa casa, né? Mas eu queria deixar registrada a minha gratidão, o meu reconhecimento, né? Muitas vezes meu papel aqui não é fácil, é um papel de orientar, e às vezes a orientação não é aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, assim, eu sei que às vezes não é fácil de ouvir, não é fácil a convivência, né? Cada um tem um pensamento, cada um vem de uma criação, de uma situação. Mas, gente, o que se sobressai a isso, o que é mais importante é o amor que a gente oferta aqui, né? Uns aos outros, e as pessoas que vêm pedir socorro, que vêm pedir auxílio, seja ele material ou espiritual. Então, assim, o meu amor, a minha gratidão a vocês, porque vocês saem das suas casas, vocês vêm aqui doar o seu tempo, né? Doar o seu amor, doar o que você tem de bom para que esse projeto aconteça. E a gente está aqui quase todos os dias, né? Todas as semanas. Então, assim, eu queria até agradecer a Val, a Ju, né? Que atende as pessoas online. Todo ano elas fizeram esse trabalho de acolher os nossos irmãos que assistem a palestra online. Nós temos um grupo de amigos do Inácio Ferreira, né, no WhatsApp, e as pessoas que assistem entram lá, mandam bom dia todos os dias, conversam com a gente, e muitas vezes fazem até doações para nós, né, para os trabalhos assistenciais. Então eu queria agradecer imensamente. Eu agradeço, peço que Jesus abençoe muito a vida de cada trabalhador, de cada assistido dessa casa, de cada espírito que se dedica a nos ensinar, né, a seguir nesse caminho do bem, que não é fácil. Muitas são as portas largas, né? Mas que hoje, nessa noite, é um dia de muita alegria, porque esse ano, com certeza, muitos de nós, né, aprendeu alguma coisa, e muitos dos que estiveram aqui, nem que seja uma mensagem que recebeu ali na entrada, um passe, alguma coisa de bom a gente pode deixar para os nossos irmãos, né? Então, gratidão eterna à irmã Sheila. Sem esse espírito, a gente não seria nada, né? Essa casa nem existiria. Gratidão a cada um de vocês, gente, de verdade, né? Eu amo a todos indistintamente, tá? Às vezes eu tenho que ter algumas posturas e isso muitas vezes, né? Mas eu amo muito todo mundo aqui dessa casa, tá? Então queria muito que vocês recebessem essas energias de gratidão e de amor. Que no ano que vem a gente possa fazer mais e melhor, se Jesus assim nos permitir. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Agradecer ao nosso irmão pelas palavras, por mais uma oportunidade do ensinamento. Mais uma vez nós somos privilegiados, né? Primeiro, de ter o acolhimento da casa, né? E segundo, de mais uma vez, né, poder presenciar um pouquinho da presença de Jesus, né? O Flávio, em algumas aberturas, ele comenta, né, para a gente fechar os olhos e imaginar.
a figura de Jesus adentrando o espaço. Mas é possível ver Jesus de N formas, né? Como a Isa disse, né? E que a gente tenha bondade de coração para enxergar tudo isso, para sentir tudo isso, né? E mais do que nunca, aproveitar as oportunidades. A Isa falou muito de caridade, né? Jesus foi o maior exemplo de caridade que esse mundo já viu. Ele fez tudo o que fez sem um único centavo nos seus bolsos. Então a gente tem todos os dias oportunidade de exercer um pouquinho daquilo que ele nos ensinou. E por mais difícil que seja aquele peso que vai no nosso íntimo, né? Aqueles dias difíceis, as dificuldades, são oportunidades de aprendizado. E uma maneira de aliviar ainda mais esse peso é aliviando a dor do outro. É diminuindo o sofrimento do outro. Então, mais uma vez, vamos agradecer a Jesus. Mais uma vez, Mestre, muitíssimo obrigado por abrir as portas da casa para o acolhimento de todos os nossos irmãozinhos e irmãzinhas encarnados e desencarnados. Pela sua misericórdia divina que não nos julga, só nos acolhe, só nos abençoa. Louvado seja, Mestre amado. Uma boa noite a todos, os irmãos da internet e aos que aqui estão presentes.